Pô, vamos começar então, para a gente poder Bora. ver se a gente Dale. termina o primeiro semestre. Quer dizer, já entramos no segundo semestre aí falando de Pois ASUS, é, que cara. não é um problema. Acho que foi o programa mais longo de toda a vida, né? A resenha mais longa. Me Também expus demais. inaugurou um formato aí que eu achei realmente muito interessante, né? E particularmente eu tenho vontade de manter, né? A gente fazer um conteúdo que. Primeiro que eu não gosto dessa palavra conteúdo, mas eu viro e mexo, eu tenho um problema de achar uma melhor. Mas fazer um conteúdo que ele não vá na pressa, que vai ser uma vez por mês mesmo, e depois a galera vem aqui, vai ouvindo, ouve devagar, no tempo que dá, não vamos atender a pressa das redes, até porque isso aí está adoecendo muita gente, não é o que a gente quer. Conteúdo lento, low profile, né, como o Robson gosta de dizer, mas a gente vai devagarzinho até terminar o que a gente tem a falar, e aí quando a gente for, a gente vai começar outro. O nosso compromisso aqui é de verdade com a gente mesmo, as coisas que fazem sentido aqui entre a gente. E aí a gente vai tentar fazer a última parte, eu digo tentar sem nenhuma pretensão, se a gente não conseguir também, a gente continua aí. Falta cinco, né? Mais um no É, interlúdio. é. Só queria ver se a gente consegue terminar antes das eleições aí, porque que coisa para falar nas eleições, a gente até deu uma pincelada antes, né? Enfim. Sim. E aí a gente volta para talvez a última parte aqui do Asus, né? Que a gente falou no último. Queria só que vocês me recordassem, a gente botou no grupo lá, né? Qual foi a última Agora vai, que a gente a fez? gente vai Pequeno começar Príncipe no agora. Pequeno Príncipe, isso. Pequeno Príncipe, Vou-me isso. embora pro meu lar. Massa. Beleza. Bom, como a gente já tem alguns dias que não se fala, né? Então eu queria ouvir vocês aí. Eu fiz poucas considerações também, não vou abrir não. Quem quiser começar, por favor, falando da faixa 13, Pequeno Príncipe. Eu vou Boa, deixar tu começar Posso aí. falar primeiro? Pode, Fique à vontade, pode. Lucas. fica à vontade. Fechou. Primeiro de tudo, Pequeno Príncipe é um livro também, né? E esse livro chegou pra mim na minha fase adulta de um jeito meio diferente. Eu literalmente achei o livro do Pequeno Príncipe Negro no lixo de casa. Então alguém deixou esse livro infantil no lixo da minha casa. Lucas do Futuro. Não, entendeu? Só capaz, não sei, o multiverso tá aí. E é muito louco esse livro, tanto isso quanto a música em si, né? E a gente passa agora chegando nesse final então de álbum, nessa última parte, e agora é ele é, se sentindo responsável, cativando as pessoas. Aqui ele tá falando mais de amor, então se o eu lírico Aí, passava em Travou, primeira mas voltou. instância por tentar. Não, voltei. Ah, voltou, tá. voltou. Voltou. Se o eu Não, lírico suave. passava, primeiro. Ok, ok. Alô? Tô te Voltou? ouvindo, Aí, É pode isso. aí, falar, foi pode mal. falar, pode falar. Então, bora. Se o lírico passou, então, pela fase da negação desse luto, depois pela resistência, né? Aqui ele já tá na fase da aceitação. Então ele tá bebendo lá no início, colocando hematoma no copo do drink e tudo mais, e aqui ele se dá conta junto com aquela outra, ou uma versão talvez feminina dele, que queria abraçar o pai, esse pai que se perde na raiva da morte. Agora ele vê que ele é eternamente responsável também por aquele que cativas, né? É, e acho que ele fala, acho que até uma questão do Baco falar que ele não canta love songs, que não deram tempo para Isso. ele ser Uhum. emotivo, sensível. Isso acho que é o básico, né? Do que tá na letra. Mas acho Uhum. que quando a gente sempre vai se desapegando e vendo uma obra, eu tava vendo minhas anotações, a primeira anotação que eu tenho é, no, do, do álbum em si era em janeiro. Então a gente está há muito tempo nisso, né? E é sempre dificultoso você ir saindo de uma obra que a gente vai fazendo um movimento psíquico de transferência, né? A gente começa é, a se transferir para a vida daquela personagem, daquela história. Então, ai, como eu sofro como aquela personagem, parece que ele tem doencinhas como eu, e a gente tem que começar a se retirar disso, né? Então você tem que ficar livre, né? À medida que tem uma frase muito boa que é lidar com as próprias merdas, e a merda do eu lírico não é a sua merda. Então, cuidado quando você tá lendo um álbum, alguma coisa, e você se dedica, você se projeta ali, lembrar que é,
você não é necessariamente aquilo que você tá lendo, a sua vida é outra, né? Você tem que ir se Uhum, desapegando ali, você não vai brigar com sua esposa, porque o eu lírico brigou também, você acha que tá na mesma fase dele, então é complexo. A gente sempre faz esse movimento de transferência, o que é normal. Então, acho que tudo isso que ele fala ali também é muito interessante, né? O lance do ódio, e como é uma música mais lenta, que vai entrando nessas profundezas também dessa. E a gente vai, querendo ou não, nesse finalzinho, principalmente, fazendo mais transferência, entrando mais na neurose dele e entendendo um pouco mais da personagem. Então é uma descida de plano mesmo para esse subconsciente aí desse eu lírico que tá falando, olha, não aposte contra mim, eu não vou foder sua garota, eu sou um adulto, vocês estão criando um monstro imaginário, e também ele vai dando esses conselhos também, nesse medo de transferência que você pode acabar fazendo por se dedicar tanto a uma história de uma outra pessoa que não é sua, né? Acho que é uhum. isso. Massa, nossa, foi de bola. Pô, cara, tu trouxe uma parada assim que eu não tinha visto dessa forma. Valeu, mano. Porque pra mim, essa faixa, cara, ela é meio que uma sopa de sentimentos, sabe? Parece que ele tá só depois de tudo isso que a gente passou, né? No, eu já falo, é engraçado, né? A gente já fala tudo isso que a gente passou porque a gente tá passando faixa a faixa, né? Uhum, E depois de tudo isso que a gente passou, ele chega aqui, parece que ele tá organizando as coisas na mente dele, tudo que ele passou, sabe? Tipo, porque ele fala no começo do fardo dele, de tipo, pô, é sensível como um gatilho ali, e tipo, falando, ele tá literalmente falando dele na terceira pessoa pra caramba, canto love songs por um bom motivo, né? E no fim, cara, ele tá sempre falando, ó, o holofote tá em mim, por que que te cega? E, cara, parece que ele tá assim, passando passo a passo tudo que ele viveu até ali, tudo que ir botando numa sacola, assim, sem muito nexo, sem muito, sabe? Só tá soltando. Então eu não consegui criar uma linha de raciocínio nessa faixa. Não sei por quê, não sei se. Então por isso que é legal isso aí que tu passou, cara, porque vou te talvez interromper. explica um pouco. Vou te interromper porque isso vai muito ao encontro do que eu penso, que eu acho que essa música não deveria estar aí nessa hora agora, tá ligado? Por isso que eu acho que é esse Hum, estranhamento. Eu cheguei a comentar anteriormente, falei que principalmente da faixa 13 em diante, eu acho que a ordem das músicas está muito errada para essa sim. construção que a gente está. Tipo assim, meu entendimento. Eu acho que elas estão numa ordem errada. Eu acho que essa música ela finaliza um ciclo que depois dela principalmente, depois de algumas, tem a impressão que tipo assim foram músicas que sobraram e ficaram para o final do disco, mas que tinham coisas a dizer em uma outra etapa. Tipo, quando a gente falou do Mar de Guerra, eu acho que ali entra muita música que veio depois. Tipo, essa música é uma resolução de algo que vai ser que vai ser desenvolvido depois. Então, por que não? E isso aí é só minha impressão de construção. Tipo, por que não? Já que ele estava descendo ali, a Mar de Guerra traz essa que a gente comentou, essa decadência, essa descida até o fundo do mar, por que não, nesse momento, ter aquele lance da caverna lá, que ele vai repensar todas as coisas, que ele vai passar por tudo que ele vai digerir tudo que ele passou. Então, eu acho que uma fase desse conjunto de faixas que vem agora fazem muito bem, cumprem muito bem esse papel, mas não nessa ordem. Assim, Uhum, não tem uma proposta de ordem, mas eu acho que elas estão numa ordem equivocada, dentro do que eu entendo, do que eu entendi para o álbum, assim, dentro da minha leitura dele. Eu acho que ele está um pouquinho equivocado, mas eu vou falar sobre isso depois. Eu só queria, porque você falou do estranhamento, eu acho que é, é um pouco de cara. quando ela se encontra no disco. Mas tu acha que se essa música tivesse em outro local, ela faria mais sentido? No final, talvez. Porque ele é. Porque eu não sei se foi. Não sei se vocês também tiveram um pouco dessa sensação de ele estar listando algo. Sim, Eu sim. tô com essa sensação de ele estar listando algo, sabe? E ele acaba lá, tipo, com uma autocrítica, só que é tipo como se ele fosse até um prostituto, assim, sabe? Tipo, Uhum.
não sei se de sentimentos, não sei o que. Ele fala assim, pede Jordan no correio e quer julgar uma caminhada. Ele é o tipo de vadia que nunca acrescenta nada. Tipo, Nessa cara, parte ele tá se validando, mano. ele tá se validando. É uma validação dele, tá Entendi, Faz ligado? mano. sentido. Faz Ele vai sentido. se explicando. Então pega o fio da meada aí e o Alisson toca. Não, ele nessa faixa, assim, na minha visão, né? Eu acho que ele tá se explicando de tudo que já passou, de tudo que já viveu, e tá dando, assim, um norte naquilo que ele acha que o caminho dele era para ser assim, Entendi. Hum. né? Igual ele fala assim, que eu não canto love songs, né, músicas românticas, porque todo mundo o critica por cantar músicas românticas depois do, do primeiro disco dele, né, que colocou ele no cenário nacional, e ele começa a cantar músicas românticas, e ele fala, canto por um bom motivo, não me deram tempo para ser emotivo, ou seja, ele nunca teve tempo para se emocionar, para chorar, ou seja, ele sempre foi aquele cara que tinha que ser o cara forte, o cara que não chorava. Você é o homem, você é isso. E sempre deve ter apontado esses dedos. Então ele está se justificando porque ele é assim. Porque o Baco ele é assim. Ele é assim porque fizeram ele assim, né? Lembra lá atrás do daquela questão que a gente trouxe dos Capitães da Areia, forjado na guerra, né? A gente trouxe todos esses elementos até aqui. Então, para mim, essa faixa é de justificativa, é de chegar ali e de se justificar. Olha, eu sou assim por causa disso. E por causa disso, eu sou assim. Faz sentido. Eu só acho que ela está no lugar errado, mas assim, falar da faixa, né? Vou aproveitar que a carona já. Eu vou falar da faixa em si, né? Eu também penso dessa forma, mas eu consigo só consigo enxergar ela como uma finalização, até por conta dessa questão do eu vou embora, né? Eu vou embora que o rei mandou me chamar. E aí tem muito esse ar de despedida, né, cara? Eu acho que entra muito por isso, assim. É, ele tá indo embora. Pô, a música já começa nessa pegada, né? Vou me embora porque o rei mandou me chamar. Inclusive, eu até procurei aqui para ver da onde é, né? Que tinha tirado. Isso é uma música do Recôncavo Baiano, né? Que ela fala que ela não está ali à toa, como a gente sabe que as coisas geralmente não estão ali à toa. Daí fala, né? Eu vou me embora que o rei mandou me chamar. Eu vou embora, o rei mandou me chamar. Vou pelas nuvens voando, vou pelas ondas do mar, vou pelas pedras andando antes do tempo mudar. Aí mais à frente ele fala, e a vida do meu sonho encontrar no retiro encantado, pois sou amigo do rei. E aí ele, tipo assim, eu acho que aqui aí tem uma parada que ele já tinha falado anteriormente, né? É do. Agora eu já não lembro se foi anteriormente ou não. Quando ele começa a fazer menção ao pai, né? Que ele fala: o filho de um rei ruim não sente o peso do trono. Então eu começo, Só um filho eu de um acho rei ruim. isso. E eu acho que ele começa a projetar um pouco, que ele vai falar mais um pouco dali para frente, e tal, dessa questão do pai. Mas aí eu não consegui também ver esse lance do rei não consegui deixar de ver como uma menção ao pai também. Tipo assim, por isso que eu acho que ela anuncia uma despedida, como se o cara, enfim, fosse encontrar o pai também, algo do tipo. Eu tenho a impressão, eu vou manter isso aqui, não consigo tirar isso da minha ideia, que ela tá no local errado. Essa música provavelmente deveria ser a última do disco, e o cara sumiu, ele foi atrás do pai, enfim. Mas ele fala muito disso, e tem uma outra parte que ele fala dessa despedida, e aí também fala um pouco dos fracassos que ele vem elencando ao longo do disco, né? Que ele fala que é o único que botou a arma na minha cabeça e saiu vivo, ele mesmo, né? No caso. E aí falando dessa questão que o disco, ele até na minha concepção, para de falar um pouco, que é o lance que o Lucas levou muito na primeira parte, né? Falando da guerra, né? Do Rasos e, enfim, desse lance da guerra, do conflito, de, pô, o cara também está na guerra.
quando ele lembra que eu fui o único que botou arma na minha cabeça e saiu vivo. Então, tipo assim, ainda sou galo de briga, tá ligado? Um bagulho desse tipo, sabe? E eu acho que ele remonta aqui pra gente também não esquecer onde a gente está, que é também o galo de briga, aquele cara que lá, que pegou o gelo do hematoma e botou no copo do drink. E aí ele lembra, ó, eu ainda sou sinistro porque eu fui o único que botou uma arma na minha cabeça e saiu vivo. Então, não esquece que eu estou me desmontando aqui, mas eu ainda sou essa pessoa. Então, acho que ele traz um pouco de lembrar, assim, ó, ainda estamos aqui dentro dessa concepção, que é o que fez sentido para mim na construção desse disco, apesar de eu achar que essa música deveria ser a última, mas enfim. Não, mas eu queria só trazer essa parte, né, da canção do Recôncavo, que eu acho muito, muito emblemático, porque tem uma coisa muito forte com o Recôncavo Baiano, né, em relação à independência e outros movimentos sociais e revoltas e, enfim, cisões, né, com o Império e com o colonialismo que nasceram no Recôncavo, né? Tanto que tem um dito que é muito, muito popular, que diz que a independência começou no Recôncavo, e isso é fato mesmo, ela começou no Recôncavo Baiano. Mas, enfim, eu achei legal trazer essa chamada, porque isso é um sample que tem no início da música, e ele não está lá à toa, ele não vem do nada. Eu queria resgatar só esse sample que foi composto por um homem negro também, tá? Que é o Ederaldo Gentil, que é um homem negro, preto, retinto. Enfim, coisas aí que eu queria acrescentar nessa pegada. Legal. Eu também notei que fazia parte de um sample, mas não fui atrás para ver. Interessante saber trazer isso aqui também. E me apegando aí ao eu lírico, que foi uma coisa que vocês falaram muito durante as outras gravações, né? E aí, eu nunca, quando eu associei, quando eu falo assim, é porque pra mim não tenho, nunca tive o cuidado de não associar o Baco porque é ele que canta, tá ligado? Ou porque Uhum, foi ele que escreveu. Então, quando eu falo do Baco, não tô falando do Diogo, né? Tô falando do artista, de quem canta ali. uhum, E talvez eu concorde aqui um pouco, não com o lugar errado da música, mas me parece que ela é mais uma música assim, talvez esteja no lugar errado no sentido de que tipo, para quem entende que assim, olha, o desfecho do álbum seria melhor se fosse com essa música. Quando o uhum, Diego, quando você traz esse olhar, eu concordo. Mas pensando na construção de como eu enxerguei o álbum todo e de tudo que ele fala, e aí eu tenho uma parada, isso aí é uma coisa minha, então não é tipo nada que eu aprendi em algum lugar, mas eu sempre notei que eu tenho esse gosto de quando a pessoa pega uma coisa que era pra gente simplesmente odiar e ela consegue trazer aquilo ali, tipo, transformar em uma poesia, como a gente ouve. Isso, como eu gosto muito de rap, isso é muito constante, uhum, né? Então, tipo, você pega uma situação da favela e transforma aquilo numa poesia que alguém vai cantar, vai se emocionar, vai se identificar, porque faz parte do cotidiano e a pessoa também não enxerga aquilo só como uma coisa ruim por inteiro, porque faz parte da vivência dela. Então, tem seus impactos, às vezes, positivo também. E aí, pegando carona nisso, eu vejo, por mais que ele emplaque muitas falas, né? Que como já falei de várias outras músicas, parece que ele sempre tem alguém para responder, né? Ele sempre tem alguém para tipo para comprovar alguma coisa. Então, esse sentimento é constante, né, nas músicas, né? De tipo, eu preciso responder alguma coisa para alguém aqui também, não só uhum, falar de mim, porque ele começa muito sensível, né? Ele uhum, começa muito sensível falando de si, né? E aí ele começa e provavelmente essa música aqui ela foi escrita com o mesmo sentimento de algumas outras que a gente já viu por aqui, que ele começa meio que, né, navegando nessas emoções de uma coisa do passado e do nada ele transfere pro tipo, mas assim, ó, isso aí já foi, foda-se,
somos assim, aí é onde que ele troca, já começa a trocar não mais falar de si, mas falar dos meninos, né? Não aposte contra os meus meninos. Aí ele começa já a falar por um bloco, né? É, e ainda assim, eu vejo que ele dá muita resposta para algumas pessoas. E talvez esse álbum, o desfecho, né, a sensação de desfecho que a gente tem nessa música, seja justamente por isso, né? Por tipo fazer um apanhado de tudo que ele falou no álbum inteiro, né? Uhum. Até aqui, apesar que o álbum não acaba aqui, né? Tem mais Sim, músicas sim. pela Uhum. frente, mas essa sensação de desfecho, eu acho que vem, eu sinto também, eu senti ela também, mas eu acho que ela vem muito disso, né? Que ele faz um apanhado de sentimentos, de momentos, talvez, da construção do, de outras faixas, de sentimento que outras faixas geraram, e aí gerou essa daqui, ainda assim tem muita, Muita água tem pela frente. muito, não, e eu tô dizendo assim, ainda nessa música, por mais que ele traga algumas coisas de sentimentos, né, ainda tem muito esse embate, né, e essa resposta, Uhum. o Alisson usou a palavra validação, né, e aí, não falando do Baco em si, mas falando da música, né, do eu lírico, como a gente estava falando, vem muito nisso, né? Vem muito nisso, tipo, eu preciso também dar uma resposta para alguém aqui. Tem algumas coisas que ele fala que eu entendo que, mesmo tendo a minha crítica por ser num disco, assim, né? Mas tem algumas coisas que eu olho nessa letra também, dessa segunda parte que muda o tom, né? Uhum. Que eu concordo também. Tem algumas coisas que, assim, não dá muito pra gente. é, não vou dizer perder tempo, mas tem muitas coisas que sugam um pouco mais de energia do que promovem mudanças, e às vezes a gente perde bastante tempo nesse esgotinho de energia que vai drenando e não usa essa Uhum. energia para mudar alguma coisa também. Então, Tem. é isso. Show, show. Beleza. É, eu fiquei realmente com essa sensação, né? Eu não vou abrir mão dela, não, mas Uhum, e eu poderia estar no final tranquilamente. E eu sim. tava, porque de certa maneira eu apostei na descida, nessa descida dele a esse lado soturno, onde pegasse o eu lírico ali, virasse o avesso e tipo, porra, vamos ver tudo isso aqui. Não por uma expectativa vã, mas talvez porque o disco ele vinha construindo isso, sabe? Eu acho que ele fosse. E ele entrega isso em seguida. Então, tipo, parece que. Se você fala assim, é um filme contado em flashbacks, não sei o quê. Então, tipo assim, ele criou um clima. Foi criado, que eu vou dizer ele, que aí eu personifico muito. Né? Foi criado um clima que ele, pô, vamos aqui, destrinchar e dissecar a alma desse cara aqui e meio que fica nesse vai e vem. Mas, desculpa, eu não sei se não te cortando, tá? Mas só pra gente Não, não, trocar aqui só. sobre. Eu não acho que nenhum artista consiga fazer isso, mano. Isso não Pô, é, isso não cara, é, isso não é vendável, isso não é consumível, tá ligado? Tipo, ainda mas mais isso tá nesse com disco. não, A minha questão não, é. ele tá, mas assim, a gente vê sempre, né, durante o disco, ele não tá só mergulhando pra baixo e tipo, Entendi. vamos mais pra baixo, vamos mais pra baixo, vamos mais pra baixo. Não, Sim. a gente vê exatamente ele oscilando, né? Tipo, ó, aqui é um ponto que desce, aqui, Hum, pô, aqui eu escolho não descer, eu escolho subir. sim, E tem sim. horas que ele escolhe subir, a gente percebe que ele tá presente naquele momento ali, tipo, ele tá Uhum. pleno naquele momento de não querer se deixar abater, e tem momentos que é superficial, que é uma coisa que ele Uhum. joga lá em cima, tipo, né? Tipo um romance Sim. latino, um negão e negrito, e aí para mim é um momento de fuga, né? Uma fuga, Sim. uma sensação de fuga daquilo que fez ele olhar para baixo, do que faz ele olhar para baixo. Então essa oscilação para mim ela teve presente no disco todo, né? Então não Sim. esperava em algum momento ver ele descendo muito mais, até De porque maneira linear. você entendeu? E ainda assim falando do disco, né, que a gente falou, pô, é só olhar a gente, assim, eu tô olhando só no Spotify, mas eu tenho Uhum. certeza que isso aqui vai ser base pra gente ver isso em várias outras plataformas.
sim, são músicas que não são tão consumidas, porque de fato a nossa identificação com essas músicas, né, com várias músicas que a gente se sim, prendeu a falar há muito tempo aqui, ela é uma sim. identificação, não é de público, Uhum, né? É de uma certa representatividade, uma certa. A sim. gente se vê em algumas histórias aqui, né? Tipo, se vê no sentido, tipo assim, pô, um sentimento parecido. Uhum, Mas falando do público, né? sim, Do Baco, sim, não se sim, reflete. Então isso vai se refletir, a gente vai ver se isso se refletir na Que Eu Sofra, vai ver na Assassinos de sim, Saudade, vai ver no Um Pouco, entendeu? Vai ver nessas sim, outras músicas, que é onde a galera, Garçons da Ausência, que a sim. galera confunde também, né? O pessoal, tipo, eu acho que o Baco, ele, aí falando do artista, assim, ele foi Uhum, tão hipersexualizado que quando ele fala de sentimento, a pessoa confunde com sensualidade, sim, tá sim. ligado? Ó, Sim, e foi uma parada que vocês me abriram os olhos lá no Romance Latino, tá ligado? E isso aí Uhum. jogaram por terra. Isso fala aí, Robson. Mas deixa eu pegar um gatilho falando do artista Baco. Pensando no artista, pensando até numa criação de uma obra, né? Existem algumas coisas que a gente tem que pensar, né? O que eu quero transmitir, o que eu quero passar, né? Às Uhum, vezes isso fica até acima do que eu vou executar, sabe? Tipo, às vezes a gente tem que botar o que eu quero falar acima do que eu quero, do que eu vou entregar, né? Executar. E aí eu fico me questionando essa finalização do disco, sabe? Sentar, fazer a audição e escolher as posições das músicas, escolher essa oscilação que o Wesley trouxe. uhum, é, Até que ponto isso é pensado ou é sentido, entendeu? Porque esse estranhamento e essa questão que o Diego traz faz muito sentido quando eu paro e olho a profundidade de tudo que ele entregou. Entende? Faz muito sentido quando eu olho que até nas capas tem easter eggs, tem uhum, motivação, e tem nos samples, como o Diego trouxe sim, ali do músico do Recôncavo, tudo tem um lugar um para porquê. chegar, um lugar e um porquê, e para chegar nessa audição e ele escolher essa música nesse local. Me soa um pouco longe, aquém até, né? Longe do que ele está propondo, sabe? Do que ele Uhum. propôs até, do que a gente está aqui escutando aqui até aqui. E, pô, eu acho que vamos convidar o Baco para Não, conversar com a mano, gente. mas de verdade, mano, eu não sei, eu posso estar aqui, é que eu não sou um cara que pego o álbum e tenho esse olhar mais técnico, né? Eu vejo que o Diego tem um olhar mais técnico, faz parte da construção dele, do que ele faz. Uhum. E Uhum. na minha visão, tipo assim, cara, aqui eu encerro, e você que é público. Não, você que é consumidor, você que não vai entender muita coisa do que eu falei aqui, fica com o Uhum. resto. Tem aí mais, Entendi. tem aí mais Desse por quatro faixas pra você se satisfeito, né? deliciar. Tá ligado? Tem mais quatro Ah, faixas aqui pra entendi. você Então, Sim, se mas, deliciar. mas A aí, galera que vai se identificar com muita coisa com o que eu falei, porra, tiveram aí, se a gente for pegar até aqui, a gente tá falando da décima terceira décima faixa, terceira. É. entendeu? mas Wesley, a próxima faixa tem muita coisa dita. Não, Não, a mas eu próxima é a que eu entendi, sofra, né? que eu sofro. Não, mas eu entendi. Assim, vamos colocar aqui, sei lá, trocar, botar de advogado do diabo, mas eu acho que ainda é um produto comercial, né? Então você tem Sim, que, exato, Sim. tá além de ser ligado? um produto comercial, é um disco de 18 faixas. Então ele já tá É, cansado no, aqui. no Na mundo Entendeu? no décima terceira, mundo de 9 é a 12 faixas, isso. né? No mundo Você dele, entendeu? exatamente. Então aqui ele já tá um disco cansado. Então, de repente, assim, ó, cara, se tu quiser encerrar por aqui, vou te entregar até logo e quem for ficar, que É. sofra, tá ligado? Tanto que Ou, a ou próxima música. talvez, ou talvez nesse momento não é a escolha dele.
É, também tem é, Nesse, esse nesse, lance, tá nesse ligado? momento foi uma escolha estratégica de algum agente, é, de Fala, alguma é, cara, mas, coisa. você precisa deixar algumas faixas pra pessoa conseguir ouvir sem pular. Porque é, todas as outras até aqui, tem gente que pula. Tipo, isso, eu acho que na audição, falando assim, pensando, sim, várias cabeças com visões diferentes, né? Aqui a gente tá uhum, Uhum, conjecturando uma situação sim, hipotética. Então, uhum. mano, até aqui é muito denso, tá ligado? Tipo, até, sim, por exemplo, porque nem eu falei, pô, Romance Latino ser a quarta música, estratégico. sim, A- Sabe? não deixou Abandonaria. cair, Mano, imagina se ele pula da Caravaggio pra Garçons da Ausência, sim, ou fugindo do espelho, entendeu? sem o Mano, romance latino no meio, né? aí é aquela descida, é aquele mergulho sem fim, vai mergulhando, e É, aí nem sei quando volta, É pequenos, sim, pequenos entendeu? prêmios assim para de Exato. adestramento, né? De E aí você adestramento. vê que assim, ó, que nem a gente falou que a gente entendeu, a gente sentiu que no Mar de Guerra foi o mais profundo, uhum, aonde talvez a gente tenha ido nessa sim, viagem aqui, né? Porque sim, pior, e aí depois vem a pior que o mal, que não é também algo, não é uma energia uhum, baixa, é uma energia É, uhum, mas ali a uhum, pior que mais é como que a gente tinha conversado. Ela não é uma energia tomada pelo BPM dela e pelo sim, então, a musicalidade dela, só que ela também ainda está ali permeando aquele sim. tema ali, né? Eu acho que Aquela jornada do herói dele. ela tá segurando a gente que quer talvez algo mais profundo, ó. Fica aí que também é para você. Eu vou encerrar sim. aqui, mas depois a Uhum. gente conversa depois dos três, depois dos É o créditos. É, Tem biscoitinho do um, dog, né? Biscoitinho do dog e, depois que fez depois a. dos e, e, créditos tem um bagulho para você aqui. E aí você vê que a gente vem depois, já passamos pelo o interlúdio do Pai Nosso, Raiva da Uhum. Morte, e essa Pequeno Príncipe, pra mim, ela faz isso. Tipo assim, ó, Encerra. vou fazer um resumo É, boa. de Resumo é uma boa sentimentos palavra. aqui, tá ligado? Não vou Uhum. fazer um resumo de sentimentos aqui. Sim. Depois que eu falar das coisas que eu senti, que eu sinto, depois que eu falar de como vocês devem nos enxergar também, porque a gente não tá aqui, eu não tô, eu sinto tudo isso, admito que sinto, admito Uhum. que sou influenciado por tudo isso, mas você não tá falando com ninguém fraco. Então, eu te Uhum. dou uma resposta aqui para dar um desfecho no que você pode interpretar sobre as minhas falas, e aí quem quiser ficar por aí, quem quiser ficar aí agora, vai ter bolo, entendeu? Fica aí que vai ter bolo. Sim. 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 A festa já Sim. aconteceu, mas fica aí que vai ter bolo. Sim. Faz sentido. E Quem aí chegou entra. cedo viu a festa, É. Quem viu romance latino. Mas entendeu? melhor, quem não. E aí eu acho que isso leva para a próxima, que é Eu Sofra, né? Que Que eu vai e fala assim, sofra. ó, mano, se você esperou acabarem os créditos e não saiu do cinema, tem aqui a cena pós-crédito, Fica tem aqui. aqui, fica Uhum. aí que agora a gente vai conversar igual a gente adulta, porque É, eu acho que é conversar entre adultos, porque eu acho que traz é. muito disso. Eu não posso falar dessa música sem falar que ela lá no YouTube é muito mais interessante do que no player de somente É, áudio, porque ela tem uma introdução visual incrível. Ela é muito bonita mesmo. É cinema, absoluto cinema, né? Que o pessoal fala, aham. Eu não sabe? vi no YouTube Eu ela. falho também, eu não procuro no É, YouTube quando cara, eu vou deixar esse de dever de casa para vocês. Depois assistam no YouTube. Nem vê da agora, se hora. quiser abrir aí e tal, ficar Não, acompanhando. não. Mas ela tem, visualmente é muito bonita mesmo, Que porque eu acho que é legal. daí que eles Ah, não, tiraram eu vi sim. referências Eu vi sim, a eu vi de sim. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho que veio para compor essa música, enfim, tem uma filmagem muito bacana, ele aparece, se eu não me É engano, tá? cinema mesmo. Que É legal. cinema, muito bonito, acho que foi filmado em 8 mm, se eu não me engano, eu acho, posso estar aqui totalmente errado. Mas, enfim, ela, ela, ela vai trazer muita coisa e a dramatização que ela tem no YouTube, eu recomendo, tipo, parar e assistir no YouTube, depois voltar, né, para ouvir e trocar essa ideia com a gente. É o Tem clipe uma, dela mesmo, né? tem o clipe dela, né? O clipe dela é É, muito esse é o bonito, clipe, é o vídeo oficial. entrega muito mais do que a música, assim, porque é uma peça audiovisual mesmo. A impressão que eu tenho é que ela foi concebida para trabalhar nesses dois, né? Ela foi concebida para ter um clipe maneiro. A ideia, a impressão que eu tenho da que eu sofro. É, Que ela legal. me pega muito, é muito bonito, tem um instrumental muito bonito, casa muito com o clipe.
Tipo, essa música pega em vários lugares, assim. Tantos que eu não vou nem comentar pessoalmente o que acontece, porque eu até escrevi assim, essa música é íntima demais para mim, eu vou ficar apenas nas dicas que eu dei aqui, audiovisuais, né? É, e outra coisa que eu anotei foi assim, que eu creio que ele se mostra humano nessa faixa, mas tem que ver o clipe, não adianta. Por isso que eu digo que é uma faixa audiovisual. É, Hum. papo de sair do stream de áudio, ir lá no YouTube, assistir, depois voltar para ouvir o disco. Ainda dá para você fazer uma audição às cegas até ela, mas eu acho muito É porque errôneo. lá ela tem uma introdução em fala também, Isso, né? Da música. ela tem, ela é uma peça. Então, quando parou no Pequeno Príncipe, para de ouvir, vai lá no YouTube, assiste a que eu sofro, e depois volta a ouvir, porque de fato tem muita coisa lá. Mas é uma música muito íntima. Acho que todo mundo já passou que ela fala, né? Eu acho que esse é um desabafo sincero que todo mundo já pensou em algum momento da vida e conversa. Essa música dói, no final das contas, assim. E eu gosto muito dela, principalmente por isso, porque ela tem várias componentes, é emocional, audiovisual, ter o clipe e falar aí Uma dessas, visão amorosa, né, mano? enfim, É. ela para mim, aí volta nessa questão que eu tenho, como eu até falei, hum, na minha cabeça, a ordem equivocada das músicas, eu acho que ela entra muito depois de Mar de Guerra, sabe? Eu vou depois montar uma playlist aqui com a sequência que eu acho que elas deveriam ter, e depois eu disponibilizo. Por botar no post relativo a esse episódio lá no Pode site, pôr que eu vou ouvir, cara. eu vou botar de como eu acho que esse álbum deveria ser. Vou fazer essa playlist aqui, humildemente falando, mas, enfim, que eu acho que faz parte de uma descida até o centro do ego ali, sem alter ego, sem superego. A pessoa vai lá se compreender, por isso que eu acho que, enfim. Mas é isso, cara. O que eu tinha falado dessa música, É. além dela ser muito íntima, é que ela precisa ser vista. Ela não precisa ser só ouvida, não.